atenção multiprofissional na assistência à saúde mental. Como é que isso funciona, tá? Então, acho que isso é muito importante, é saber quem trabalha dentro da saúde mental. Nas legislações que vocês viram a 10.216/2001, que trazia a ideia de reforma psiquiátrica para o Brasil, e algumas portarias, a 189 e a 336. Essas portarias, elas traziam no texto delas, de forma jurídica ali, quem trabalhava e como é que devia ser o CAPS. Tá? Quem trabalhava nos CAPS e como é que devia ser o CAPS. Então, já é uma perspectiva reformista. Então, segundo Marina Peduzzi, aqui, a modalidade de trabalho que se configura na relação recíproca entre as equipes envolvendo intervenções técnicas e teóricas. Isso é interdisciplinaridade, multiprofissionalismo, tá? São várias equipes que vão trabalhar ali entre si, com profissionais de diferentes áreas, em prol de uma causa, e no nosso caso, em prol da saúde mental. A Lei 10.216, de 6 de abril de 2001, ela dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais e da direção do modelo assistencial de saúde mental. Isso tem que ficar bem nítido para vocês, isso está no vídeo, e é isso que fundamenta o marco da reforma psiquiátrica no Brasil. Tá? Antes disso, como vocês sabem, nós tínhamos a saúde mental que encarcerava, fechava as pessoas, segregava, separava as pessoas do meio social, e vimos que ao longo dos anos isso só trouxe prejuízo, isso não trouxe nenhuma qualidade na melhoria da saúde mental de ninguém. Então, com a Lei 10.216, nós tivemos o CAPS, né, como estava no vídeo que eu falei para vocês verem. Que os centros de atenção psicossocial, eles abarcam vários tipos de profissionais com diferentes saberes. Aí tem a portaria 336, que veio junto com a legislação lá em 2002. E essa portaria, ela define e estabelece algumas diretrizes para o funcionamento dos CAPs, tá? Esses serviços, eles são categorizados em CAPs 1, 2, 3, CAPs I e CAPs AD. Então surgiu uma ideia horizontalizada de saúde mental. Quando se criou a rede de saúde mental, a gente chama de RAPS, Rede de Atenção Psicossocial, criou-se essa ideia, surge a ideia horizontalizada de saúde mental. Então, o que é horizontalização? Isso tem que ficar bem claro na cabeça de todo mundo. O modelo de gestão mais comum que existe, a gente chama de modelo vertical de gestão, onde alguém dá uma ordem, a ordem vem de cima e uma equipe vai de maneira ali sequencial recebendo essa ordem e cumprindo. Então não tem uma tomada de decisão conjunta onde as pessoas estão numa mesma linha reta, as pessoas estão de cima para baixo. Aí você tem um responsável, por exemplo, um psiquiatra, às vezes, que ele dá ali uma ordenação e isso vai chegar nas equipes de trabalho e todo mundo vai ter que seguir a acatar. Se fosse assim, o serviço de saúde mental seria vertical, tá? Mas, como não funciona nessa lógica hospitalar, hospitalocêntrica, centrada no hospital, no ambiente fechado, e sim numa ordem horizontal, nós temos um modelo de gestão diferenciado para a saúde mental. As equipes, elas sentam no mesmo lugar de ambiente de trabalho, numa passagem de plantão, elas passam ali o plantão e não tem uma diferenciação da fala do psiquiatra, do técnico de enfermagem, do terapeuta ocupacional, do enfermeiro, todo mundo participa e todo mundo auxilia na tomada de decisão, principalmente o técnico de enfermagem que passa a maior parte do tempo com um determinado paciente e esse indivíduo que é acompanhado por ele, às vezes recebe muito mais atenção da parte dele do que a atenção de outro profissional de outra categoria. Então, acaba que a fala do técnico de enfermagem fica importando muito numa gestão horizontalizada. A hierarquia, ela existe de uma forma a cobertura de responsabilidades, mas não de ordenação. A rede, ela toma decisões ali em conjunto em prol dos pacientes e os pacientes trabalham com alguns processos de referência das equipes, ou seja,
um trabalho onde o paciente desenvolve uma confiança, um vínculo com a equipe que ele está sendo cuidado. E esse modelo horizontal é o que funciona até hoje dentro das redes de atenção psicossocial. E quando eu digo rede de atenção psicossocial, eu estou falando que você tem o centro de saúde envolvido, os centros comunitários de convivência envolvidos. Muitas vezes o próprio CAPS ali, ele não é só o local centralizador, ele tem toda essa rede em torno dele. Para pessoas que não têm lares, para pessoas que não têm onde viver, pessoas que muitas vezes são transeuntes nas ruas e moradores aí vivem em situação de rua, tem alguns centros tipo albergues, dependendo de cada cidade tem um nome, aqui em Campinas tem um nome próprio, mas essas cidades elas têm aí esse suporte formando uma rede de atenção psicossocial, por isso que tem esse nome, não vai tratar só da mente do indivíduo, e sim da condição social da pessoa. Quando você separa as duas coisas, você não consegue dar um foco no cuidado. E não é só a mentalidade do indivíduo que importa, e sim o meio social que o rodeia, porque se você trata só a mente do indivíduo e ele volta para o mesmo social que o adoece, o que vai acontecer? Ele vai piorar ou ele vai manter o quadro de distúrbio ou o quadro de sofrimento psíquico mais intenso, tá? Então, por isso que se chama Centro de Atenção Psicossocial e Rede de Atenção Psicossocial. E é horizontalizada porque todo mundo participa das decisões. Entendendo isso, quem trabalha nessa rede, né? Então, a figura do psiquiatra é muito importante. O psiquiatra, ele atua para colher informações no âmbito talvez mais íntimo ali do psiquismo do paciente, e ele vai atuar também com medicamento, ele vai prescrever medicações que são denominadas as substâncias psicoativas, tá? Para melhoria do quadro, para controle de alguns sofrimentos e para manutenção, muitas vezes, da doença crônica. Ok? Então, o psiquiatra é uma das figuras, tá? Muito importante esse profissional e nós atuamos de forma conjunta com o psicólogo. O psicólogo ele vai também colher os sofrimentos das pessoas, vai dar encaminhamentos na escuta qualificada dos problemas da psique humana e vai estar auxiliando esse indivíduo na reconstrução do seu eu ali, na busca de si mesmo, encontrar respostas para poder se, no início, ser ajudado e depois desenvolver autonomia para ir encontrando o seu caminho de autoajuda, tá? Muito bem. Então, isso tem que ficar claro também. A função de um psiquiatra e a função do psicólogo, duas coisas diferentes, tá? O psiquiatra atua no sentido de tentar conduzir o indivíduo numa linha de medicação, muitas vezes, e dar manutenção ali das doenças crônicas, procurar ajustes substanciais, e o psicólogo vai atender mais os anseios, o acolhimento, a escuta qualificada do psiquismo do indivíduo. O psicólogo não receita, não passa medicamentos, portanto, não prescreve, tá? Então tem uma diferença aí nas profissões e elas trabalham juntas e quando se fala de gestão horizontalizada, elas se complementam. A equipe de enfermagem, no caso, a equipe de enfermagem dos centros de atenção psicossocial, elas acabam por estar fazendo o trabalho mais proximal com os cuidados do paciente, principalmente aqueles pacientes que perderam a autonomia temporariamente ou talvez permanentemente. O que é perder a autonomia? É perder o cuidado de si. Eles perderam o autocuidado e nós temos que conduzir esse cuidado deles. Por exemplo, pacientes que têm desorganização psíquica, eles não comem direito, eles não se limpam direito, eles têm autoagressividade, muitas vezes eles se machucam, então a gente tem que administrar isso. Eles muitas vezes têm comportamentos bizarros que nós temos que auxiliar ali para que não aconteça, evitar e conduzir da melhor forma, tá?
Então, a nossa função acaba entrando muito nesse acompanhamento. Portanto, de forma dedicada, a enfermagem acaba criando muito vínculo com os pacientes, principalmente o técnico de enfermagem, que fica ali num convívio, muitas vezes, bem proximal. E é bem por isso que os técnicos de enfermagem que atuam nessa área têm que buscar bastante equilíbrio, porque eles ficam expostos muito tempo ao trabalho com pessoas que têm esses sofrimentos constantes no que tange aí a mentalidade, tá? Beleza, gente. Quando você entende isso, fica mais fácil saber o que cada profissão faz e como é que a gente trabalha junto. Nós, particularmente, trabalhamos com o relacionamento interpessoal terapêutico. É uma teoria que funciona muito bem na prática da enfermagem em saúde mental. Poder saber ouvir, saber entender muitas vezes o que o paciente necessita naquele momento de sofrimento, naquele momento que ele está ali no CAPS e tentar conduzir da melhor forma, podendo ajudar de fato, tá? Aí vem o assistente social. O assistente social tem um papel fundamental na equipe. Ele faz um meio-campo entre o centro de atenção psicossocial e a sociedade. O assistente social, muitas vezes, ele angaria recursos para o paciente quando necessita, faz contato com a família quando a família não se apresenta ou não aparece, ou o paciente chega lá sem memória, não sabe qual o seu paradeiro, da onde ele veio, e ele precisa achar contatos para poder auxiliá-lo em seu meio social. Muitas vezes tem pessoas que advêm da situação de rua e elas têm família, e o assistente social tem o papel de investigar isso do lado de fora e encontrar esses recursos para que o paciente reate ali sua vida social. Lembrando que o objetivo maior nunca é manter ninguém ali em internação, em processos longos de permanência dentro do CAPS. A ideia é que o indivíduo ele tenha um fluxo de entrada e volte para a sociedade da melhor maneira possível. Claro que tem pessoas que vão ficar frequentando o CAPS de uma maneira intensiva durante anos, ou talvez ali até o final da sua vida, mas a grande maioria é conduzida para sair do ambiente de permanência no CAPS e não ficar ali permanentemente. Quem faz bem esse papel aí do lado de fora é o assistente social. Terapia ocupacional também é outra profissão que trabalha junto conosco. O indivíduo que tem desorganização psíquica, o que acontece com ele? Ele perde a capacidade de se comunicar de maneira eficiente, muitas vezes. Ou o processo de pensamento está desorganizado de tal maneira que não há uma conexão entre realidade, tá? E o delírio, a alucinação. Não sei se todo mundo já sabe o que é isso, delírio, alucinação, sabe diferenciar isso, coisas que a gente vai aprender aí ao longo dessa unidade curricular, mas é muito importante você entender que os indivíduos que têm psicose, eles distorcem a realidade à volta deles, não é eles que fazem isso de vontade própria, são alterações no psiquismo, muitas vezes de ordem encefalológica, neurológica, o cérebro tem alterações de pensamento fisiológicas que vão estar trazendo aí essa distorção da realidade involuntariamente. E aí o que acontece? O indivíduo perde a capacidade de se comunicar adequadamente. A terapia ocupacional ela reconecta o indivíduo com a praxis de vida dele, trazendo alguns tipos de atividades laborais ou atividades artísticas, da qual faz com que o indivíduo se permita ali estar se comunicando através de pinturas, desenhos, atividades manuais, e isso facilita cada vez mais gradativamente o indivíduo estar se colocando ali mais próximo da realidade possível. Alguns pacientes, através de terapia ocupacional a longo prazo, se recuperam muito bem. Outros já têm uma dificuldade, mas mesmo assim assumem aquela terapia ocupacional como parte da rotina de vida, e isso faz com que ele se organize, pelo menos, dentro daquilo que ele se presta a fazer, dentro daquilo que ele se coloca a fazer. Tá? O que antes deixava um indivíduo isolado, fazendo algo muitas vezes bizarro, inútil, ou algo que não teria utilidade para ele viver, para ele se sentir parte de um todo,
conecta ele numa terapia ocupacional e ele passa a pintar, desenhar, fazer arte ou tocar algum instrumento ou fazer alguma espécie de trabalho, isso faz com que ele crie conexão e meio social. Isso vai cada vez mais melhorando o paciente. Falei do terapeuta ocupacional. Avançando, aqui a Farmaco, não menos importante, muito importante, aliás, trabalha com a recepção dos medicamentos, a distribuição desses medicamentos separados. Nos CAPs, a gente faz a separação das fitas de medicação, colocando separado assim um símbolozinho de sol para simbolizar a manhã, um símbolozinho de café, assim, de chá, para simbolizar a tarde, uma luazinha, assim, um desenho em cada fita, para simbolizar a noite. Então, essas 3 fitas separadas vão para o paciente, e aí o paciente consegue se organizar olhando o símbolo, porque muitos pacientes já perderam, às vezes, a conexão com a leitura ou com o entendimento, e aí eles tomam a medicação através dessa simbologia. Há alguns medicamentos têm que ser administrados de forma ali assistida, porque tem pacientes que mesmo com essa tentativa de organização, eles não se conectam com a realidade e a gente precisa dar medicação, tá? É essencial que o horário de medicação ele seja seguido à risca na saúde mental, então basicamente o máximo que se prescreve são 3 vezes ao dia as medicações, e aí tem as dosagens certas, aí quem vai administrar isso acaba sendo a prescrição acaba cabendo ao psiquiatra e a administração do medicamento é do técnico de enfermagem, tá? Muito bem. Então, o farmacêutico ele tem essa responsabilidade de separar, manter tudo organizado, recepcionar, entregar para os pacientes que são organizados e os indivíduos que são desorganizados ali, que não têm conexão e têm dificuldade de tomar medicação por conta própria, eles vêm para a gente, na nossa equipe de enfermagem. O educador físico, ele aparece muitas vezes no CAPS 3 ali, de uma maneira mais, vamos dizer assim, nos CAPS que tem mais atividade, tá? E ele é uma figura essencial nesse sentido para colocar os indivíduos ali para fazer atividades. Não é toda cidade que tem, é como eu falei, né? Só cidades com mais de 200 mil habitantes tem CAPS 3 e para formar o contrato de um educador físico tem que ter essa formalidade, tem que ser um CAPS amplo, que tem esse tipo de proposta de atividade física. O outro profissional que integra a equipe, geralmente nos CAPs infantis, ali é o fonoaudiólogo, ele acaba conduzindo a fala, a melhoria da fala da criança, principalmente usado muito em tratamentos com autismo, tratamentos com síndrome de Down, tratamentos onde você tem um indivíduo com algum déficit de intelectualidade, algum retardo mental nesse sentido, e aí o indivíduo começa a aprender a articular melhor a fala. Quando eu digo retardo mental, é importante colocar que no Código Internacional das Doenças tem descrição assim, tá? Mas a gente costuma dizer déficit de intelectualidade ou déficit de aprendizagem. Então, o fonoaudiólogo, ele faz essa, vamos dizer, essa articulação da aprendizagem da fala e simbologia para a fala melhorada do indivíduo. Muito bem. O nutricionista surge em CAPS 3 ou CAPS infantis também, aparece essa figura, mas nem sempre dentro do CAPS acaba sendo coadjuvante, tá? Acaba servindo ali a uma importância extra CAPS para fora. Por que é importante assim ter um padrão de nutrição muitas vezes com os pacientes? Porque quando o paciente ganha ou perde peso, ele desregula muitas vezes a medicação, ele desregula no seu sono, ele acaba tendo alguns distúrbios. Então é importante ter uma manutenção de um certo nível ali nutricional, tá? E aí tem essa figura que é o redutor de danos, que para essa gestão nova tá um pouco diminuída, reduziu bastante a demanda, a ideia, mas ele fazia parte dos CAPs álcool e drogas, tá? Vale a pena falar porque tem alguns lugares que ainda trabalham com redução de danos e a ideia é o indivíduo que trabalha no CAPS álcool e drogas. O que que ele faz? Ele vai à busca ativa de pacientes que usam drogas. Então ele vai nos lugares mais assim complexos que vocês possam imaginar para ofertar ajuda. E quando se diz reduzir danos,
a ideia é trabalhar com aquele indivíduo que não consegue atingir bem a abstinência, aquele indivíduo que está em uso problemático de álcool e drogas ou de algum tipo de substância psicoativa da qual ele é adicto e ele não chega no CAPS. Então, a ideia da redução de danos é tentar levar uma solução para esse indivíduo, mostrar para ele que ele não precisa parar naquele momento se ele não consegue, ele só precisa administrar o uso. Se ele não conseguir administrar o uso e esse uso for prejudicando a sua vida social, o dano aumenta. Então, um indivíduo que toma, por exemplo, uma garrafa de, sei lá, cachaça por dia, cachaça tem 40% de álcool, tá? Em média é isso que cachaça tem. Esse indivíduo que consome tudo isso de álcool por dia, ele pode tentar administrar esse uso e diminuir. Começa como? Se você conseguir de um dia para o outro parar de tomar uma garrafa e tomar meias, vamos dizer que você reduziu o dano. Começar a tomar mais água, começar a se alimentar direito e ir reduzindo o uso gradativamente, você já reduziu o dano. Existem pessoas que vão ter uma dificuldade fisiológica em reduzir o dano. Reduzir o dano não é só uma força de vontade. Reduzir o dano é ir para um atendimento mesmo, muitas vezes psiquiátrico, ali um atendimento psíquico de qualidade e passar medicação para fazer uso concomitante e depois desmame, tá? Tem que ter bem isso na cabeça. Mas, como eu disse, a redução de danos ela serve bem ao indivíduo que não consegue aderir à abstinência, que geralmente é a grande maioria dos usuários. O indivíduo que consegue trocar, fazer essa substituição de álcool pesado, uso de cachaça por cerveja e vai diminuindo, cerveja tem 5% de álcool. O indivíduo ele toma menos bebida, ele já fez aí uma redução de dano. Se o indivíduo usava 3 pinos de cocaína por dia e passa a usar menos, ele já fez uma redução de dano. Se ele troca uma droga mais pesada, cocaína, por outra droga mais leve, sei lá, cannabis, por exemplo, ele já fez uma redução de dano. Qual que é o grande problema do indivíduo mais que faz o uso mais problemático, o uso mais perigoso, o uso mais arriscado? Aquele indivíduo que ele perdeu os recursos, ele não tem mais onde achar. E ele vai tanto para a profundidade do uso e o pouco recurso que ele tem, ele vai num posto de gasolina e compra etanol. Você está brincando que tem pessoas que usam. Infelizmente, você tem gente que chega nisso. E quem alcança esse indivíduo que está nessa situação aí, muitas vezes, ah, praticamente quase aparentemente irreversível? Esses redutores de danos, esse pessoal que faz esse trabalho e leva lá uma solução para esse indivíduo, traz eles para o CAPS. Muitas vezes o indivíduo ele vai fazer uso, por exemplo, de um cigarro ou de um tipo de cachimbo, ele queima os lábios e faz aberturas na boca. Isso causa portas abertas para infecção. O que o redutor de danos faz? Ele vai dar até manteiga de cacau para o indivíduo para que ele não tenha essas feridas abertas. Pensa que uma ferida aberta dessa, quando o indivíduo passa o cachimbo dele para outro, e eles vão fazendo às vezes essa passagem, e se eles têm esses cortes, esses machucados, eles vão passando doenças um para o outro. O índice de tuberculose entre usuários de droga e pessoas que vivem em situação de rua é alto devido a essa falta de cuidado. A redução de danos visa isso. E redução de danos não é só um contexto conceitual da psiquiatria e da saúde mental. É um contexto conceitual da saúde coletiva, tá? Tem que ficar bem claro isso. Não é uma coisa que a psiquiatria inventou. É algo que advém muito também das políticas de saúde sanitária. Ok? Redução de danos vem lá de trás da década de 70. Começa com movimentos na Europa, cai aqui no Brasil em movimentos de auxílio aí a combater o avanço do HIV. Então é muito importante nesse sentido. E tem muita gente que às vezes ouve falar de redução de danos, não sabe do que está falando e solta alguns preconceitos sobre. E ele compõe o trabalho extra-CAPS, aquele trabalho de busca ativa de pacientes mais problemáticos em lugares muito específicos, tá? Ok.
E aí vem o papel da enfermagem na equipe. Nós temos o papel de conduzir o paciente que está desorganizado e tentar, junto com o trabalho de assistência social, integrar a família no tratamento. Isso é fácil? Não. Isso muitas vezes é muito difícil. Inclusive, muitas vezes, todos os problemas que o paciente apresenta advêm de um meio social ou de um lar desestruturado. E o contexto social dele é prejudicado. E como eu falei, o CAPS chama Centro de Atenção Psicossocial, porque você tem que melhorar o psíquico e também o aspecto social. Os dois, em conjunto, é que vão trazer o equilíbrio para essa pessoa. Isso muitas vezes demanda muito tempo. Geralmente é muito fácil apontar um indivíduo que ele é mais assim, ele é diferente, então ele é o malucão lá, ele é o louco da família. Aí você vai olhar na família de perto, você começa a ver que a família tem todos ali vamos dizer assim, alguns traços ou algumas coisas que conduzem aquela parte comportamental daquele indivíduo que todo mundo destaca como o louco. Muita coisa para pensar, gente, muita coisa para pensar. E o papel da enfermagem é fazer aí, portanto, de uma forma quase que a manter uma ponte, o vínculo. A gente chama isso de relacionamento interpessoal terapêutico. Você, como aluno, já chega aprendendo isso, você já chega com essa ideia de ir para o convívio com o paciente da saúde mental. O relacionamento interpessoal com o paciente, família, trazer o contexto família para dentro do CAPS, integrar com a equipe toda, nós temos que ter bastante conhecimento de causa do que a gente está fazendo. Então, convém que o indivíduo que trabalha na saúde mental conheça as patologias mentais detalhadamente. E conheça os casos de cada indivíduo com o qual ele lida, com o qual ele trabalha, com o qual ele cuida, de maneiras particulares. É uma área de muito estudo, muito entendimento. Se você entende o contexto, você não é atingido muitas vezes pela fala distorcida do paciente, pela hostilidade dele que ele pode apresentar, por uma eventual agressividade. Você começa a entender que o indivíduo é agressivo só porque ele não consegue muitas vezes se expressar e tudo que ele tem é um comportamento mais animalesco e agressivo, porque a natureza da expressão humana não está equilibrada nele. E o que assume ele é um papel um pouco mais do seu íntimo ali, do seu lado mais animal. E isso pode ser transitório, na maioria das vezes não é permanente, é só uma fase de surto que o indivíduo está vivendo. Então, quando você entende isso, aprende a se relacionar com essas diferentes características patológicas, você desenvolve um perfil para o cuidado em psiquiatria. É uma área promissora, inclusive, no que tange não só carreira, mas salários, entendimento, autoconhecimento, crescimento de vida. Eu acho que sou suspeito para falar, mas mesmo assim estou falando. Vale muito a pena, na minha opinião, mesmo que você não venha a trabalhar muito tempo da sua vida na área, você desenvolve aí uma capacidade de convivência com as pessoas e de se tornar mais tolerante a certas coisas, inclusive você busca equilíbrio de uma forma mais natural quando você eventualmente passa por momentos de estresse na vida. A teoria das relações interpessoais em enfermagem da Hildegard Peplau, 1952, ela foi a primeira ideia de que nós teríamos que formar esse vínculo com os pacientes no sentido de convívio e trazer esses indivíduos mais próximos de nós para poder ter uma escuta e assim desenvolver neles a visão de que para eles nós seríamos referências, tá? E o Edgar Peplau trabalhava com essa ideia de relação entre paciente e profissional. E ela acreditava em alguns passos, algumas fases desse relacionamento interpessoal. A gente coloca assim: fases do relacionamento interpessoal, elas vão
estar orientadas da seguinte forma. Primeiro, orientação. O que corresponde a essa fase? Quando você chega num determinado lugar e esse lugar é novo para você, você não conhece nada. Então, se coloca no lugar do paciente. Ele acabou de chegar no centro de atenção psicossocial pela primeira vez, muitas vezes trazido contra a própria vontade ou conduzido de uma maneira cheia de ansiedade, cheia de medos, cheia de expectativas. O que é preciso dizer para ele? É preciso dizer para ele aonde ele está, o que ele veio fazer. Então ele precisa o quê? Se orientar. Quando as pessoas não se conhecem, para elas passarem a se conhecer, a primeira coisa que você pergunta não é o nome da pessoa? E depois, naturalmente, não vem idade. Aí vem as coisas parecidas. Você tem filhos? Você mora onde? Você vem da onde? Você nasceu onde? Tudo isso é o quê? Fase da orientação para conhecer a pessoa, para começar o relacionamento interpessoal terapêutico com ela. Então o indivíduo ele vai se apresentar para você e você vai apresentar o serviço para ele. Essa é a ideia. Ele se apresenta para você, você apresenta o serviço para ele. E vocês vão começar a encontrar as congruências dessa orientação. E aí se inicia o relacionamento interpessoal. Você conheceu o indivíduo, sabe do paradeiro dele e ele sabe onde ele está e o que ele veio fazer no serviço. Dentro do Centro de Atenção Psicossocial é passado o projeto terapêutico singular. A gente chama de PTS. Muito bem, então essa é a fase de orientação. Depois vem a fase de identificação. É preciso identificar como é que o indivíduo ele vai responder melhor. Se ele se identifica mais com o seu tipo de trato, o seu tipo de cuidado ou com o do outro profissional. Às vezes você, logo de cara, sabe quando num... é uma expressão que a gente usa muito, não bate o santo. O paciente olhou para você e não dá liga, ele não consegue se abrir com você, ele não consegue de alguma forma se relacionar de maneira interpessoal terapêutica com você. Então é preciso identificar profissionais, o indivíduo trazer uma identidade ali com algum tipo de setor profissional da proposta terapêutica singular dele, para que o relacionamento interpessoal flua. Se houver fluência no relacionamento interpessoal, há ganho para o paciente. Se não, se não tiver essa fluência e o vínculo, não houver desenvolvimento de alguém que se torne referência para o paciente, aí não tem ganho. Aí não tem, na verdade, relacionamento interpessoal. Então, a orientação é só o primeiro passo. Depois, se não tiver identificação do paciente com algo ou com alguém ali no serviço, vai ficar difícil manter. Ele abandona, ele se evade, ele sai. É muito importante a identificação. E, na verdade, relacionamento interpessoal, na prática, em qualquer outra área, ele é bem assim. Você entra numa escola, tá? Vou dar um exemplo aqui. Você entra numa escola. Você se orienta. Você chega no lugar e fala, olha, aqui fica a biblioteca, aqui fica os lugares aqui, beleza, gostei, bacana. Daí, de repente, você vai ter aula. Nas falas, você começa a escutar coisas que não te fazem sentido. Por exemplo, você vai para uma escola de inglês. Aí você chega, vê os lugares, tal, se orientou, sabe onde é a sua sala, sabe quem é seu professor, de repente na aula o professor não flui muito bem. Ele não te explica, você pergunta, ele não responde, você e ele fica falando inglês com os avançados e você que está no começo não entende patofa nenhuma. O que acontece? Você se identifica com isso? Você perde a identidade e abandona. Relacionamento interpessoal, quando se fala de CAPS, é a mesma coisa. Se o paciente não encontrar uma identidade, ele abandona o tratamento. Passou a fase de identificação, aí o relacionamento interpessoal já está estabelecido, já está fluente. Tanto o paciente quanto funcionários já têm ali a relação de referência e a relação de participação do paciente. Aí vem a explanação. É preciso procurar explanar sobre o paciente, descobrir quem é a família, de onde começou o foco da doença,
por que que ele não consegue recuperar eventualmente. Então tem que explanar o caso, os estudos de caso. Isso muitas vezes demora dias, às vezes demora semanas, e às vezes demora anos, porque tem paciente que não tem paradeiro. Não tem paradeiro fácil. Todo mundo tem um paradeiro, todo mundo tem um ponto de partida ali, o chamado ponto zero, que é o ponto A, até chegar no CAPS ali e resolver o caso. Todo mundo tem, mas tem pacientes que é muito difícil encontrar. É um trabalho verdadeiro de investigação, que demanda essa relação da nossa equipe com assistência social, com as informações que são coletadas com o psiquiatra. Por isso que a equipe horizontal e integrada, ela trabalha assim. Explanar o caso é encaminhar ele para a resolução. O que é resolver um caso? O que vocês entendem como o caso está resolvido? Onde você conseguiu encontrar meios de reconectar o indivíduo com a sociedade, e aí a gente consegue encaminhar o indivíduo para desenvolvimento de autonomia, a gente tem a resolução. Então a resolução ela se dá quando o indivíduo ele começa um afastamento gradativo da equipe, porque ele é autônomo, porque ele começa a não precisar depender mais do serviço. Ele começa a se tornar independente do serviço. Aí o caso começa a se resolver. E aí ele retorna só para consultas de ajuste, consultas de manutenção de medicação. Ele volta lá para te dar um, um oi lá, afinal de contas desenvolveu esse vínculo, né? Ele volta para te dar um abraço, trocar uma ideia, dizer para você como tá a vida e que bom que a vida tá boa e você não precisa mais estar no CAPS. Então é isso que a gente incentiva. O CAPS ele é transitório. Deve ser assim para a maioria dos pacientes. Quando você tem um CAPS hiper cheio, muito cheio, assim, tem, sabe, tem casos que não se resolvem de maneira crônica, é algo estranho, não é normal. Existem casos que são crônicos, que a gente tem ali o tipo de patologia característica, mas tem casos que não são assim. A grande maioria não é para ser assim, a grande maioria é para voltar para o contexto social. Certo? E convém depois estudar as patologias separadamente para entender qual que é mais propenso a criar essa dependência do serviço e qual que é mais propenso a conseguir aí fazer conexão com a sua vida. Isso vai de caso para caso, mas existem algumas patologias com mais tendência para um lado ou para outro. Tá bom? Fez a resolução, o relacionamento interpessoal ele se fecha, é o ciclo que se fecha. Você conseguiu desenvolver vínculo, você conseguiu fazer o indivíduo temporariamente enxergar uma referência de tratamento e cuidado em você, sabendo que sempre que ele precisar ele pode voltar, e o caso estando resolvido, o CAPS está de portas abertas para ele entrar ou sair. Esse é o ponto-chave, é conseguir colocar o indivíduo na sociedade. O CAPS vira só um meio e não mais um local onde o indivíduo vai viver anos e anos como eram os manicômios. Eu acho que é isso. A aula de hoje, síncrona aí dentro desse contexto, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Vamos deixar aí, eu vou fechar a gravação agora para que vocês possam fazer perguntas.